Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje nós vamos falar da importância de cristianismo na sociedade mundial através de séculos, tá? Nós vamos falar de influência de cristianismo na sociedade mundial, no mundo todo, através de séculos e milênios, ok? Então, qual a influência de cristianismo na sociedade mundial? É sobre isso que nós vamos falar. Você que já conhece o nosso trabalho, dá like, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para mais gente. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreva, ok? Aqui nesse canal chamado Propósito Sem Opressão, nós temos um playlist enorme, muitos vídeos, tá? Falando de diferentes temas sobre cristianismo, ok? Então dá aquela força para que a gente continue se mantendo aqui e crescendo nesse canal para que, da mesma forma que esse vídeo alcançou você, chegou até você, próximos vídeos também possam chegar até outras pessoas. Como nós vamos poder fazer isso? Através de você, dando like, apertando o sininho e encaminhando o nosso vídeo para mais pessoas. E inscrevendo também, tá? Assim a gente vai poder continuar crescendo aqui e alcançando mais gente, trazendo assuntos interessantes. Talvez para você esse assunto é simplesmente importante, mas para muita gente esse assunto vai fazer diferença, ok? Então nós vamos falar de importância de cristianismo no mundo todo, tá? Através de séculos. Desde que surgiu o cristianismo, são hoje mais ou menos 2023 anos. Então, o cristianismo hoje é a base, é a religião com maiores adeptos no mundo. Então, a base da cultura ocidental é o cristianismo, ok? É sobre isso que nós vamos falar aqui, ok? Então, sem demorar, vamos ao nosso assunto. Gente, eu acho que já vai um ano, eu fiz um vídeo aqui falando sobre 5 mentiras sobre cristianismo. Esse vídeo está aqui no nosso canal. O vídeo chama 5 mentiras sobre cristianismo, ok? Onde eu mostrei que muitas mentiras que falam sobre cristianismo, cristianismo, os cristãos serem ignorantes, serem machistas, serem isso e aquilo e tal, eu fui desconstruindo algumas coisas com base nos fatos, ok? Com base nos fatos, mostrando que cristianismo é a base da cultura acadêmica, universitária, a base do sistema de valores atuais que nós temos é o cristianismo. Então o cristianismo não pode ser essa coisa, esse estigma que as pessoas colocam sobre o cristianismo, ok? Então vamos lá, sem demora. Bom, gente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Bom, muitas vezes nós olhamos o cristianismo como um sistema de religião, como um sistema religioso, que cometeu erros no passado e tal, que botou gente na fogueira, tolerou um monte de gente, perseguiu muita gente, lutou contra outras religiões e tal. Bom, gente, o cristianismo, como qualquer sistema religioso, ele cometeu erros, tá? Nós não podemos negar isso, ok? São fatos. No passado, o cristianismo cometeu erros como qualquer outra religião comete erros, tá? Tem religiões aí que cometeram erros até piores, até hoje continuam fazendo isso, tá? Então, mas isso são falhas que acontecem, que o próprio sistema religioso. Mas nós não podemos negar que a base da cultura moderna, pós-moderna, valores da sociedade mundial inteira está baseado, está assentado na cultura do cristianismo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o cristianismo tem uma importância imensurável para a sociedade ocidental moderna, a cultura ocidental de forma geral, tá bom? Inclusive até culturas que não são ocidentais, mas eles têm uma influência enorme de cristianismo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, eu quero falar apenas de cinco grande importância, grande influência que o cristianismo tem na sociedade mundial. Tem várias importâncias, tem vários fatos que nós podemos falar aqui, mas posso falar de 5, 10, 15 até muito mais de grandes influências, grande importância do cristianismo na sociedade que nós temos hoje, mas eu vou falar apenas de 5, tá bom? 5 grandes influências do cristianismo na sociedade antiga, na sociedade medieval, na sociedade moderna e pós-moderna, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Primeira influência, primeira grande influência, primeira grande importância. Os valores, valor da sociedade ocidental, tá? Esse é o primeiro ponto. A valorização do ser humano dentro desse conceito da dignidade humana, ele é valor cristão, ok? Então, o valor que o Ocidente tem hoje, como a valorização humana, essa coisa de valorizar o ser humano acima de qualquer coisa, dentro dessa visão de dignidade humana, isso vem de valores cristãos, ok? Então, nada pode ser feito que subjuga o homem, nada pode ser feito que desonre o homem, nada pode ser feito que trata o homem como um animal, como um produto, como algo
algo que seja algo material, ok? Essa coisa de valorizar o ser humano vem exatamente de valores cristãos do ser humano, ser coroa da criação do ser humano, ser esse foco muito importante para Deus, ok? Ele vai sair de esfera religiosa e vem para a esfera social, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Muito bem. Segundo ponto. Bom, com a queda do Império Romano, com a queda, nós estamos no segundo ponto agora. Com a queda do Império Romano, foi através do cristianismo que se manteve a base da civilização ocidental. Com a queda do Império Romano, foi valores cristãos, foi fundamentos cristãos que se manteve a sociedade ocidental. Então, vocês sabem que a Europa se confunde muito com o cristianismo, porque depois do avanço do cristianismo na Europa, então varreu toda a Europa e a base da cultura, então, na sociedade europeia, toda aquela base é baseada nos valores cristãos, ok? Até aí tudo bem? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, durante a Idade Média, gente, durante a Idade Média, os monastérios, os conventos cristãos, ok? Era exatamente pilar da cultura da sociedade europeia, principalmente. Era a base, pilar da cultura da época, porque é nos monastérios que os monges eram instruídos e eles instruíam também o povo. Então a base do conhecimento era no mosteiro. Então assim, a partir do monastério que vai ser pilar e a base de aquilo que nós conhecemos hoje como estrutura acadêmica, que nós conhecemos que vai desenvolver, se tornar numa estrutura universitária que nós temos hoje. Tudo isso vem dos conventos, dos monastérios, através de monges instruídos, principalmente monges vocacionados para a área de educação como beneditinos, dominicanos, agustinianos, todos esses vocacionados, esses monges voltados para a educação, é onde vai ser base estruturante de cultura da sociedade da Idade Média, que vai ser também base da academia e posteriormente vai virar universidade. As primeiras universidades, gente, vão surgir nas igrejas. Primeiras grandes e mais importantes universidades hoje que nós temos no mundo, eles surgiram em torno nos terrenos da igreja, dentro das igrejas, porque o cristianismo, a igreja tinha esse monopólio do conhecimento. Pessoas instruídas naquela época eram monges, eram padres, sacerdotes, eram pessoas que voltado para estudo. Okay? O próprio líder da reforma protestante era gente instruído. O Martim Lutero estudou filosofia, estudou direito e depois doutor em teologia. Todas essas pessoas, eles eram monges, eram pessoas voltadas a estudo. O Calvino, Zwinglio, todos aqueles grandes lideranças que vão fazer parte da reforma da igreja eram monges, pessoas instruídas. Então a base das universidades que nós temos hoje, eles vieram exatamente de monastério, ok? Então, Cambridge, Oxford, são universidades que surgiram nas igrejas. Sorbonne, na França, Pádua, na Itália, Coimbra, em Portugal, você vai para os Estados Unidos, Princeton, Harvard, Yale, Stanford, MIT, todas essas grandes universidades têm a mão de um religioso que fundou essas universidades. Harvard, por exemplo, ele tem o nome da Harvard por conta da homenagem ao pastor John Harvard, que foi o mentor e maior financiador do sistema daquela universidade que virou hoje uma grande universidade. Mas no início ele convenceu o governo de Massachusetts para criar uma estrutura educacional para que missionários cristãos possam ser instruídos, pastores possam ser instruídos para serem enviados para diferentes lugares dos Estados Unidos e para o mundo. Hoje virou reduto aí de ateus, de gente que confronta inclusive o cristianismo. Mas todos eles surgiram através de cristãos, todos eles. Yale, Stanford, Princeton, todas essas grandes universidades, Stanford, MIT, todos eles são cristãos, pastores, gente religiosa que pensava na instrução do ser humano, ok? Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, os primeiros centros de assistência social surgiram nas igrejas dentro de visão de assistencialismo, ou seja, da caridade cristã, que cuidava de pobres, que cuidava de gente necessitada, que cuidava de gente doente. As primeiras estruturas assistencial surgiram através da caridade cristã, que depois vai virar hospitais que nós temos hoje. Tanto é que vocês viram, gente, hoje grandes hospitais são mantidos pelas igrejas, pelas freiras,
ok? Grande sistema do hospital. Obviamente que hoje em dia, hospitais viraram grandes empresas para ganhar lucro e tal. Mas no início, lá atrás, primeiras formas de assistencial, de cuidar de enfermos, de cuidar de doentes, de cuidar de pobre, surgiu dentro da visão de caridade cristã, ok? Que depois vai se tornando hospitais, vão se tornar sistemas assistenciais de assistência social e tal. Tudo isso surgiu dentro da visão de valor cristão de caridade, ok? Tanto é que, tanto no Brasil, na Europa, Estados Unidos, grandes hospitais são mantidos pelas estruturas da Igreja Católica, das freiras, ou das igrejas protestantes, ok? Isso vai ser mantido. Isso vai ser base, ok? Daquilo que no passado era simples forma de assistencialismo, de servir os pobres, necessitados, indefesos, gente que não tem condição, para que eles não morrem aí. Então, hoje foi crescendo, isso foi influenciando sistemas de hospitais que nós temos hoje, ok? Tudo bem? Então, último ponto. Princípio de valores éticos, morais, ok? Que hoje faz parte do sistema da sociedade ocidental, está baseado exatamente nos valores cristãos, valores éticos cristãos, que está aí nas nossas constituições, de república, constituição de cada país. Todo o nosso sistema ético, filosófico, ético, está baseado exatamente nos sistemas de valores cristãos, ok? São apenas 5 pontos que eu pontuei aqui. Primeiro ponto, valorização do indivíduo dentro desse conceito de dignidade humana. Segundo, com a queda do Império Romano, então, o que vai manter a cultura europeia firme, coeso, são valores cristãos que vão fazer isso. Terceiro ponto, dentro da Idade Média, centro da cultura estava dentro de monastérios, dentro de conventos, ok? Ali, isso vai ser a base e pilar das atuais estruturas de educação e, posteriormente, universidades, ok? Quarto ponto, primeiro centro assistenciais, primeiro centro de cuidados, nasceram dentro da visão de caridade cristã, que hoje tornaram hospitais, assistências sociais e todas outras formas de assistências sociais que nós temos hoje. E quinto ponto, princípio de ética e moral está assentado dentro de valores cristãos ao longo do século, ok? Eu não estou querendo dizer que outra religião não tem valor. Não, nada disso. Eu não vim aqui universalizar cristianismo e minimizar outros sistemas de fé. Não tem nada a ver. Aqui o foco é exatamente o cristianismo. Esse canal fala sobre cristianismo em toda a sua vertente. O nosso foco aqui é mexer com as pessoas, despertar as pessoas para que eles saibam que tem um propósito em Deus e que, como homens e mulheres, eles podem influenciar a sua geração, ok? Baseado na sua fé cristã, sem com isso eles não ferirem ninguém, não menosprezarem a fé de ninguém e se militar contra ninguém, ok? É isso que nós fazemos aqui. Você que nos assiste e veio até aqui, não esqueça, inscreva no canal, dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas e comente aqui nesse canal, tá? Comente aquilo que você achou sobre esse vídeo, ok? E assim nós vamos continuar mantendo aqui, firmes e fortes, crescendo e poder alcançar mais gente, ok? Deus te abençoe e até mais.